Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor José Oliveira. Antes do vídeo começar, já deixe a sua curtida, para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Abra o seu coração e fique com essa mensagem de fé, e que Deus te abençoe. O texto para nossa meditação hoje está em Rute capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se a gente ler o começo do livro de Rute, a partir do capítulo 1, nós vamos ver que havia uma família que morava em Belém de Judá. O pai dessa família era Elimeleque, sua esposa Noemi, e ele tinha 2 filhos, chamado Malom e o outro Quilion. Eles saem então de Belém de Judá em direção aos campos de Moabe, porque em Belém de Judá havia uma fome tremenda. Diz os historiadores que o período do livro de Rute se passa na época do juiz Sansão. É um livro anterior e nós temos a história de Sansão. Então, pela ordem cronológica, os fatos relatados em Rute são no mesmo período de Sansão. Bom, quando eles chegam em Moabe, passa um período de 10 anos e nesse período de 10 anos, Elimeleque, Malom e Quilion morrem. Todos os 3 ficando apenas a Noemi e as suas 2 noras, até porque Malom e Quilion se casaram. Agora Noemi queria voltar para Belém de Judá. E essas palavras que nós lemos do verso 16 são as palavras de Rute e a sua sogra, dizendo: aonde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar também, a sua família é minha família, o seu Deus é o meu Deus. Essa é uma das declarações mais bonitas de amor da Bíblia, até usadas em casamento. Eu mesmo já usei em ministrações de casamento esse versículo falando da aliança que deve ser feita o marido com a esposa. Vendo esse versículo, nós entendemos que ela fez um voto, um pacto, uma aliança com a sogra dela de ser leal. É muito bom termos ao nosso lado pessoas na qual fazemos aliança que nos aproximam de Deus. Você percebe no decorrer da história que essa aliança foi uma aliança decisiva na vida de Rute, que inclusive entrou na linhagem de Jesus Cristo. Ela decide vir para Belém de Judá e ali ela começa a prosperar, ela começa a crescer, mas tudo isso se dá pelo voto que ela fez com a sogra dela, dizendo que iria seguir. Isso me faz pensar em quais são as alianças que nós estamos firmando no nosso dia a dia. Você pode não fazer uma declaração como essa, mas quando você está próximo, perto de uma pessoa, você está fazendo uma aliança com ela involuntariamente. A pessoa na qual você anda, compartilha pensamentos, ideias, é uma pessoa que te aproxima de Deus? Porque olhando todo o contexto, Noemi aproximou Rute de Deus. Rute, ela se tornou a Rute que nós conhecemos devido a essa aliança, a proximidade que ela teve com Deus através de Noemi, sua sogra. Fazendo um paralelo a essa mensagem, eu me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, onde a Bíblia conta a história de um casal. E um casal, obviamente, tem aliança um com o outro. Ananias vendeu uma propriedade e essa propriedade ele iria ofertar aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos, naquele período da igreja primitiva, pudesse ajudar os mais carentes. Então Ananias ele vende a propriedade que ele tinha por um valor X, só que quando ele chega perante Pedro, ele fala que foi vendido por um valor Y. Imagina que ele vendeu a propriedade por 80 mil reais, um exemplo, e ele chega para Pedro e fala: está aqui o valor da herdade, 50 mil. E Pedro fica muito bravo e fala: Ananias, você não está mentindo para homem, você está mentindo para Deus. E naquele momento, Ananias, a Bíblia diz que ele caiu e expirou, morreu. 3 horas depois chega a esposa dele, chamada Safira. E se a gente olhar o texto de Atos 5, a Bíblia diz no verso 2: sabendo também sua mulher. Então a Safira fez uma aliança naquele momento com o marido dela, Ananias.
E qual foi a consequência na vida de Safira? A Bíblia diz que ela também, chegando para o apóstolo Pedro, ela confirma: não vendemos por tanto. E a consequência na vida dela também foi a morte. Então eu pergunto, qual aliança você está fazendo? Com pessoas que te aproximam de Deus ou com pessoas que te afastam de Deus? Lembrando que aliança nós devemos ter sempre com o Senhor Deus. Uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança como Jacó fez em Gênesis capítulo 28, dizendo que Deus seria o Deus dele. E assim eles fizeram uma aliança maravilhosa, linda e bonita, que nós conhecemos. Agora, a Safira, ao fazer aliança com o marido, ela deixou a aliança com Deus de lado, de ser verdadeira, de ser honesta, de ser sincera. Então nós devemos sempre analisar: eu estou fazendo aliança com Deus, com quem me aproxima de Deus, ou com quem me afasta de Deus? Se a aliança que você fizer é com aquele que te afasta de Deus, infelizmente o desfecho da sua vida não será bonito, será trágico, como foi de Safira, como foi de Ananias. Agora, na aliança certa, com pessoas que te aproximam de Deus, pode ter certeza que a sua história ficará marcada, registrada, como foi também a história de Ruth. Que Deus abençoe. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que Deus falou com você. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique com Deus e até mais.